Olá, queridos e maravilhosos alunos! Sejam bem-vindos à nossa disciplina de Geografia. Hoje, em nossa aula, vamos trabalhar o relevo. Vamos entender a sua formação através da rocha e o solo. Galerinha, como todos aprenderam lá em Geologia, na formação do nosso planeta, existe um núcleo, um manto e nossa litosfera, chamada de crosta terrestre. E lá em Geomorfologia, aprendemos um pouquinho da formação do nosso relevo. E hoje vamos entender a formação do relevo através das erupções vulcânicas, da sua formação, da dinâmica das rochas sedimentares e o desenvolvimento do nosso solo. Vamos fragmentar um pouco referente à diversidade de solo do nosso planeta. Para início de conversa, aprendemos que o nosso relevo apresenta diferentes formações que são consequências das ações. Opa, muito importante. Opa, não está funcionando? Deixa o professor colocar o marca-texto aqui. Vamos ver. Lembrando que esses carinhas aqui, galerinha, são muito importantes. Os agentes endógenos e os agentes exógenos. Professor, marcar aqui, que o marca-texto está um pouquinho lento, mas sem problemas. O relevo apresenta diferentes formações, consequentes das ações deste carinha aqui e deste outro. O primeiro carinha tem vários agentes, que são resultantes da energia do interior do nosso planeta, que se manifesta pela dinâmica causados ali através do tectonismo e também da erupção vulcânica. Tá? Então, quando falamos na formação do nosso relevo, falamos que tem dois agentes aí. O primeiro, endógeno. Os endógenos em si resultam através do magma, a sua formação da nossa superfície terrestre. Vocês podem observar que uma grande erupção vulcânica está acontecendo, expelindo grandes rochas, formulando o nosso relevo. E ao longo, professor tirar, apagar, ao longo de milhões e milhões de anos, depois de ter formado, resfriado a nossa atmosfera, causando as grandes formações rochosas, nosso relevo, temos grandes modificações através de grandes agentes, como os exógenos, que há milhares e há milhões de anos acontece a sua modificação através do clima. Professor, o clima modifica o relevo? Sim, galerinha. Essa grande modificação que vocês estão observando aqui aconteceu com a mudança climática de uma determinada área. Provavelmente essa região aqui era uma região oceânica. Com a mudança de temperatura e pressão do ar e também o vento, ao longo de milhões de anos foi se secando, foi se modificando, causando grandes camadas. Vocês podem observar que aqui dá para fazer uma leitura. Os geólogos em si estudam o solo, conseguem descobrir o ano de cada rocha através das suas sedimentações, das suas marcas, tá? Então, a cada cor, a cada rachadura, a cada diâmetro, a cada metragem de cada rocha em si, eles conseguem fazer o estudo, sabendo a temperatura, o ambiente que aquela rocha foi moldada. Então, os agentes exógenos, eles modificam a área em si, a área de relevo, através do clima, com chuvas, ventos, também derretimentos de geleiras, igual acontece na Antártida e também no Polo Norte. Então, a grande mudança de pressão do ar, temperatura e os ventos, quando falamos de pressão do ar, falamos de temperatura, falamos do vento, falamos de várias reações climatológicas que vão modificando as rochas ao longo de milhões e milhões de anos. Lembrando que aqui temos a formação de rochas vulcânicas. Então, este relevo está sendo moldado através de uma erupção vulcânica. Mas há milhões de anos, quando a Terra era basicamente
metais incandescentes ali, quando era uma bola de fogo, causou reações químicas, que o professor de química pode estar explicando de uma forma mais convincente, aí, mais explicativa, ou de ciências também, causou grandes reações que causaram a nossa atmosfera. E ao longo de milhões e milhões de anos se concentrou a umidade da temperatura, causando chuva e resfriando grande parte da nossa superfície terrestre. E ao longo de milhões e milhões de anos, os agentes exógenos foram moldando grande parte do nosso relevo. Ok, galerinha? Deu para entender? Bacana. Gerando também, depois dos grandes agentes endógenos, igual o professor falou, que basicamente endógenos são rochas do resfriamento do nosso planeta. Está escrito bem aqui, ó. Esfriamento, muito importante. As rochas magmáticas são rochas formadas pelo esfriamento e solidificação. Quando acontece o esfriamento, acontece também a solidificação do material daquela rocha, de elementos endógenos, provavelmente vulcânicos, tá? Tirando grande parte da nossa crosta terrestre, da nossa litosfera, que foi resfriado há milhões de anos através da temperatura, da mudança climática que vai acontecendo lá na época da Pangeia, no desmembramento dos continentes, causando aí um grande esfriamento e também a solidificação do material. No caso, o magma, o resfriamento do magma, que era pastoso, que é o nosso manto, tá? E esse magma, em contato com a nossa atmosfera, acaba se resfriando, causando a formação de rochas magmáticas, como o granito e o mármore, entre outros. Tem aqui uma boa imagem de rochas magmáticas, tá bom? Causadas aí através, como essas daqui, ó, extrusivas do vulcão, rochas expelidas pelo vulcão, e também as plutônicas, que já estavam sendo resfriadas pela temperatura do nosso planeta. Então, temos essas duas como rochas vulcânicas e essas outras duas como plutônicas, que já faziam parte da nossa crosta terrestre ali com o resfriamento. Ok, galerinha? A nossa próxima rocha é a famosa rocha sedimentar, galerinha. Rochas sedimentares são rochas formadas através da deposição e, consequência, cimentação. Então, quando acontece grande depositação, com a modificação do tempo, com aquela famosa reação, que o professor vai voltar lá para vocês lembrarem, exógenas, grandes modificações dos agentes exógenos vão dar a sua formação sedimentar, que é basicamente rochas formadas através da deposição de outras rochas, de outros materiais. É aquela imagem que o professor mostrou. Vamos voltar lá. Essa aqui, ó, são uma formação através do tempo que foi causando camadas, sedimentações. Vocês podem ver aqui que existem sedimentações, uma em cima da outra, que você consegue, o geólogo, o geómografo também, outros profissionais da área, grandes cientistas que estudam, paleontólogos, entre outros, que estudam o solo e acabam descobrindo o ano daquela rocha, daquele período, daquela era que foi formado aquele relevo, certo? Então, rochas sedimentares são grande centro, tá, de sedimentações, são grandes centros de concentrações, como o carvão, areia, entre outros aí, que vocês podem estar puxando na internet e estar acompanhando. Depois o professor vai fragmentar um pouquinho mais na aula prática, tá bom? Então, temos como base a rocha sedimentar, a deposição, a grande cimentação, a consolidação de fragmentos, provavelmente de materiais minerais, recursos minerais que estão dentro de outras rochas.
e de material orgânico, galerinha. Muito importante entender isso aqui. Por que material orgânico? É aí que está os grandes nutrientes da rocha sedimentar, como grandes combustíveis fósseis. As rochas sedimentares têm grandes recursos como o petróleo, o gás natural, o carvão, que tem a sua base como materiais orgânicos que vão se decompondo ao longo de milhões e milhões de anos, se concentrando abaixo de camadas sedimentares que vão causar alguma grande reação química ali, virando carvão. Isso acontece com petróleo e com gás natural. Lembrando que grande porcentagem do petróleo e do carvão e do gás natural estão nos oceanos, galerinha. Por isso que existem grandes plataformas oceânicas, porque ao longo de milhões de anos, 90% da vida do nosso planeta, isso aqui é péssimo para escrever, galerinha, 90% da vida no nosso planeta está nos oceanos. Então, todo resíduo que acontece, todo resíduo orgânico, todo material orgânico que vai se decompondo, toda a vida que vai se decompondo, ela vai lá para o fundo do mar. E ao longo de milhões e milhões de anos vai criando-se camadas, sedimentações e vai concentrando, e lá vai acontecer a grande mágica, a grande reação química que vai transformar em recursos, ok? Então, basicamente, as rochas sedimentares. E a nossa próxima e última é a rocha metamórfica. As rochas metamórficas são formadas a partir da transformação de outras rochas já existentes. Essas rochas original é chamada de protólito, tá? Protólito, que é a denominação dada na geologia. Então é um nome não tão usado, mas você vai ver isso mais nos livros aí de geologia em si, mas na ciência ela tem um outro nome. Então não é protólito na área científica, mas na área da geologia. A rocha a partir da qual, por processos geológicos variados, incluindo o metamorfismo, formando-se uma nova rocha. Facilitando, galera, então é assim: a reação de temperatura e oxigenação, que está englobado em temperatura, e pressão do ar também, vai modificando as rochas, causando grandes reações. É igual ao xisto. Todo mundo já deve ter ouvido falar. Ele é um combustível, ele é um fóssil, ele é uma rocha, tá? Energética. É um grande recurso através de grandes reações químicas que acontecem e acaba gerando aí o xisto, que é uma rocha transformada através de grandes junções de outras rochas aí, tá bom? Igual o mármore, vocês podem observar o mármore na casa de vocês, numa pia, geralmente numa bancada. O granito está próximo ao mármore, mas com uma qualidade inferior, tá? É muito mais rápido a sua formação, a metamorfose dessa pedra em si, ela é muito mais rápida do que a do mármore, certo, galerinha? E agora vamos falar do solo, lembrando que o solo é um recurso natural, tá? Não é um recurso mineral e nem vegetal, ele é um recurso natural. E também ele é renovável, dependendo da sua retirada, da sua exploração, não é compatível com a sua exploração. Então, ele é renovável e também é responsável por abrigar todas as espécies vegetais do nosso planeta. Então, quando falamos em espécies vegetais, falamos ligado ao solo. Não existe uma espécie fora da área vegetal, fora do solo. E também por ser o meio de sobrevivência do ser humano e dos animais. Lembrando que quando falamos em sobrevivência, falamos em fauna, falamos em flora, falamos na biodiversidade do nosso planeta. Não existe uma flora e uma fauna entre si sem o solo. Até nos oceanos, tá? Possui solo. E há 4 tipos de solo que vamos ver hoje. Existe mais, tá, galerinha? Mas eu separei os 4 principais: o arenoso, o solo calcário, o solo argiloso e o solo humoso. Para início de conversa, vamos falar do solo
arenoso, formado por partículas grandes, tá? Quando falamos em partículas grandes, falamos também na área litorânea do Brasil e do mundo, porque toda a área litorânea ela tem grandes áreas sedimentares que vão ali acumulando grandes partes do solo do relevo. Então, esse solo em si ele é granulado. Vocês podem observar aquele solo do interior de São Paulo, onde tem uma grande porcentagem de solo que facilita a passagem de água e ar, sendo por isso bastante permeável. Ele absorve muito rápido, o famoso solo esponja. Tá? Então ele absorve grande quantidade de água. Na região da Caatinga também existe uma grande formação de solo arenoso, onde absorve uma grande quantidade de água e onde existe muita represa, onde vai existir muita circulação de umidade, tá bom? Lembrando aqui, as áreas litorâneas, existe uma grande facilitação com o contato da água, então o solo acaba sendo muito úmido e sendo arenoso. O nosso próximo solo é o argiloso. Quando falamos em solo argiloso, dá até uma sensação meio horrível, né, galerinha? Mas aqui temos uma área bem argilosa e uma área também pouco em cima argilosa, mas lá na sua camada embaixo está bem argilosa, que dá uma consistência fina, bem fininha, galerinha. É uma terra bem fina. E em cima também dá uma grande crostinha, dependendo da área que estiver muito úmida, principalmente nas grandes lavouras, na nossa área agrícola. Tá? É pouco permeável e retém água e sais minerais. Por isso que o solo ele é muito cultivado. Tá? Então, a grande parte da nossa agricultura, do sistema agrícola do Brasil, está voltado a grandes solos argilosos. Certo, galerinha? O nosso próximo é o solo humoso. É considerado aí a famosa, por muitos, por ser um material orgânico. Ela é muito rica em material orgânico, em decomposições, que ajuda a reter água no solo e a tornando poroso. Então, a grande retenção de líquido e a grande facilitação de acúmulo de água, tá? Além de ser bastante fértil, vocês podem observar na imagem que existe em torno dela aqui muita água e um pedacinho de terra. E a sua fertilidade é muito grande porque existe muita água. E os nutrientes, como bases sedimentares ao longo de milhões e milhões de anos, que vai se tornando grandes depósitos de composições orgânicas e facilitando o desenvolvimento também agrícola. Certo, galerinha? E temos o solo calcário, o solo seco, o famoso solo seco, originado de rochas sedimentares também com fragmentos de ossos e conchas. Galerinha, esses ossos em si, tá? Provavelmente pode ser grandes concentrações de vidas oceânicas, de grande biodiversidade oceânica e também marinhas ali. É igual uma área praiana, acontece muito a calcificação de grandes recursos considerados aí como rochas sedimentares. E ao se decomporem, há tornado rico em carbono de sódio, a grande concentração de sal, tá? Dele se retira a matéria-prima para a fabricação de giz, cal e cimento. Então, essa grande fragmentação, provavelmente desta imagem aqui, uma grande retirada de solo seco, existe fragmentos sedimentares também, que aconteceram há milhões de anos, que causaram a grande fragmentação do carbono de sódio, a grande retenção de sódio que vai dar a grande concentração no desenvolvimento e a fabricação do giz utilizado na escola, o cal utilizado para mistura com a tinta e também o cimento para a construção civil. Certo, galerinha?
Então, basicamente, a aula de hoje foi essa, uma breve explicação lá do período geomorfológico do Brasil, com a formação de rochas, e também falando um pouquinho da nossa última camada, o solo. Ok? Espero que tenham gostado da aula. Dúvidas? Podem me chamar aqui no Classroom, podem me chamar também no WhatsApp, no Facebook, não importa. O professor está à disponibilidade 24 horas por dia para sanar suas dúvidas referente às nossas aulas. Galerinha, agradeço a presença de todos. Nessa semana o professor não vai passar atividade aqui diretamente pelo vídeo, porque está corrido, a aula está bem longa, e na próxima semana o professor volta com as atividades referentes a esse tema. Agradeço a presença de todos e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus!